encaixei aí algumas rimas, nas quais traduzi minhas esperanças. Dedico-as a ti, para confirmar-te a dedicação de todos os momentos. Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a poderosa atração dos seus sentimentos purificados, mas Cneio Lucius, depois de haver conversado longamente com Nestório e seus companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximava-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nestes termos: filha, as horas voam, estou à tua disposição para quando desejes regressar. Ela cercou-se do respeitável ancião, que se fazia acompanhar pelo liberto de seu filho, pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o ex-cativo veio-lhe ao encontro com estas palavras: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa, com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Célia sentiu que a sua fé atingia um grau superior, mediante aquelas exortações amigas e carinhosas, e voltando-se para Ciro, que, com o olhar, parecia recomendar-lhe que as ouvisse, respondeu, comovida: sim, guardarei tuas palavras com o respeitoso amor de uma filha. Acercando-se do avô, pediu-lhe permissão para despedir-se de ambos os condenados, e, aproximando-se do jovem, que ocultava comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um ósculo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não o puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhes a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto Cneio Lucius, tocado pela cena comovedora, se despedia com um leve aceno. 50 anos depois. Emanuel. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Mais um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profanariam, e a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis. Nesse instante, o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para as grades da prisão, agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade. Seus olhos ansiosos espraiaram-se pelo exterior, buscando ver, pela última vez, a liteira que deveria reconduzir a sua amada. Mas, aos poucos, sua juventude inquieta voltava-se para Jesus, com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol, que esplendia na manhã alta, banhou-lhe as feices e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas, mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas, para chorar humildemente. Viu nas festas de Adriano Cneio Lucius notou que a visita da neta aos condenados produzira efeitos grandemente benéficos. Apesar do abatimento, Célia mostrava-se corajosa na fé, mas calma e bem disposta. Contudo, o velho avô, considerando a sensibilidade do seu afetuoso coração de menina, providenciou junto dos filhos para que ela ficasse em sua companhia até a passagem das festas do casamento de Elvídia. Neste ínterim, não podemos esquecer que a esposa de Lólio Úrbico, novamente em Roma, ia frequentes vezes a Suburra, onde mantinha os mais íntimos colóquios com a vendedora de sortilegens, já conhecida.
Horas a fio, Cláudia e Plotina trocavam ideias à surdina, assentando providências criminosas ou arquitetando planos sinistros, salientando-se que a Téria, havendo conquistado o máximo da estima dos patrões, trazia a antiga plebeia informada de todos os fatos atinentes à vida íntima do casal. Nas vésperas do enlace de Elvídia, vamos encontrar a capital do Império na agitação característica das épocas festivas. Preparando-se para a sua derradeira romagem em um dos centros mais antigos do mundo, Adriano desejava brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Em tais ocasiões, as autoridades políticas aproximavam-se do sentimento popular, alimentando-lhe as vibrações de extravagância e de alegria. A inauguração de novos edifícios, os preparativos da viagem e a adesão do povo ao programa oficial justificavam os mais altos caprichos da magnanimidade imperial. Por toda parte verificava-se o frêmito dos trabalhos extraordinários, enchendo a cidade de improvisações. 50 anos depois. Emanuel. Transformadoras. Construções de novas arcadas, pontes ou aquedutos provisórios, distribuições de trigo e vinho, organização de préstitos religiosos, homenagens a templos especializados, loterias populares e, por fim, o circo com as suas novidades inexcedíveis. O povo esperava sempre tais manifestações, com júbilo incontido. Instalado no Palatino, Hélio Adriano cogitava de distrair as massas romanas, organizando comemorações dessa natureza, movimentando as autoridades e induzindo a guardar, porém, intimamente, o objetivo principal de todas as atividades, que era o de sua viagem à Grécia, cujas graças já lhe haviam conquistado a mais ampla simpatia. O grande imperador, classificado na história como o maior benfeitor das cidades antigas, onde se havia erguido o berço da cultura e da civilização, projetava as melhores construções para Atenas, bem como o estudo especializado das ruínas de toda a Hélade, de modo a beneficiar o patrimônio grego na medida de todos os seus recursos. No limiar dos acontecimentos, vamos encontrar o soberano na intimidade de Cláudia Sabina e de Flegon, seu secretário de confiança, analisando os pormenores do cruzeiro que as galeras imperiais haveriam de fazer pelas águas mediterrâneas. A certa altura, Adriano interpela o secretário: Senécio, já cumpriste minhas ordens concernentes à expedição dos convites? Por Júpiter, exclamou Flegon satisfeito, nunca me esqueceria de cumprir, a preceito, uma determinação de Augusto. Como vê, disse o imperador, dirigindo-se a Cláudia, tudo está pronto e em ordem de marcha. Entretanto, necessito de alguém que me acompanhe, não tanto com o senso de arte ou de crítica, mas com o propósito de trabalho, atento ao meu desejo de transportar para Tibur algumas colunas célebres e outras soberbas relíquias das ruínas de Fócida e Corinto. Tenciono ornar os nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo. Não poderei dispensar, no meu retiro de Tibur, as visões do Jardim dos Deuses, com as suas sugestões preciosas ao meu espírito. A mulher do prefeito ouviu com particular atenção e, aproveitando a oportunidade para realizar seus projetos, aventou, fingindo o maior desinteresse: divino, o filho de Cneio figura na lista dos vossos convidados? Não. Elvídio Lúcio seria um excelente companheiro, mas abstive-me de incomodá-lo, atento às suas condições especialíssimas de homem casado e chefe de família. Ora, replicou displicentemente a antiga plebeia, a vez de permitir discorde um tanto do vosso pensar a respeito. Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Não vou separar-me do esposo, que aqui ficará retido pelos deveres do seu cargo. No entanto, considero-me honrada em vos acompanhar, obedecendo à circunstância de representardes, para nós outros, o soberano e o chefe magnânimo. Acredito que o genro de Fábio pensará comigo, sem discrepância. Daqui a 2 dias. 50 anos depois. Emanuel. Realizam-se os esponsais da sua filha mais velha, sob as vossas vistas magnânimas. Ele que recebeu tantos favores de vossas mãos generosas, poderia desdenhar o ensejo de vos ser útil em alguma coisa?
Depois de uma pausa em que seus olhos ficharam profundamente o imperador, de modo a recolher o íntimo efeito de suas palavras, continuou, conhecendo pessoalmente as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só um esteta como Ovídio poderia operar o milagre de escolher o precioso material e superintender o seu transporte para Tibur. Além do mais, divino, creio que essa viagem, ausentando-nos de Roma por mais de um ano, seria sobremaneira agradável ao seu ânimo de patrício. Novas possibilidades, novas realizações e novas perspectivas, penso, lhe granjeariam vantagens para a própria família, visto que o império, representado em vossa magnanimidade, saberia recompensar-lhe todos os méritos. Elio Adriano meditou um instante, enquanto o secretário tomava alguns apontamentos. A seguir, levando em conta as observações de Cláudia, que o fichava ansiosa, respondeu solícito: tens razão. Euvídio Lucius é o homem que procuro. Sabina fez um gesto expressivo de satisfação, enquanto o imperador incumbia Flegon de levar em seu nome o respectivo convite. Colhido pelo mensageiro no meio das atividades festivas do lar, o tribuno surpreendeu-se grandemente. Não esperava um ato daquela natureza. Outrem poderia honrar-se com a gentileza, ele, porém, sentimental por índole, preferia a paz doméstica, longe do turbilhão de bagatelas frívolas da corte. A viagem à Grécia, em tais condições, afigurava-se-lhe aborrecida e inoportuna. Além disso, deveria partir dentro de uma semana. E quem poderia pensar no regresso? O soberano estava habituado a fazer excursões longas e frequentes, através do mundo antigo. Na viagem de 124, estivera ausente de Roma por mais de 3 anos consecutivos, e tanto se apaixonara por Atenas que chegara ao extremo de se iniciar, pessoalmente, nos mistérios de Eleusis. Todavia, antes que as reflexões penosas lhe anulassem de todo o ânimo, chamou a esposa ao tabino, onde examinaram atentamente o assunto. Por mim, exclamou o tribuno com o seu espírito resoluto, procurarei esquivar-me, desistir do convite. Essas ausências de Roma, com a separação da família, transtornam-me o pensamento. Sinto-me deslocado, aborrecido, insatisfeito. Alba Lucínia ouvia-lhe as afirmativas com o coração alarmado. Para o seu espírito sensível, semelhantes perspectivas eram assaz amargas e perturbadoras. Certo, Cláudia Sabina iria também a ela de distante, e por tempo que ninguém poderia precisar. Anuir a viagem do esposo era entregá-lo às seduções inferiores daquela mulher, cujos sentimentos inconfessáveis a sua intuição feminina pressentia. Mas não só isso a preocupava. A sua situação em Roma tornar-se-ia novamente penosa. 50 anos depois. Emanuel. Durante a ausência do companheiro, Lólio, sem dúvida, voltaria a assediá-la com mais veemência e teimosia. Pensou em falar a Elvídio, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos na sua ausência, expor-lhe com sinceridade os seus escrúpulos, mas, logo, à mente lhe veio a figura paterna. Fábio Cornélio dependia, absolutamente, do prestígio e do apoio do prefeito, e do seu velho genitor dependiam sua mãe e seus irmãozinhos inexperientes. Num relance, a nobre senhora compreendeu a impossibilidade de manifestar suas queixas diretas, em tais circunstâncias da vida, e, recordando-se ainda da gentileza do imperador para com a filha, assegurando-lhe generosamente o futuro, sentiu que a voz da gratidão deveria falar mais alto que as conveniências pessoais. Elvídio, murmurou ela depois de viver intensamente as suas lutas íntimas. Ninguém mais que eu poderá sentir a tua ausência. Sabes que a tua presença no lar constitui a minha proteção e a de nossa família, mas o dever, querido. Onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossa vida? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança. E a generosidade de Adriano para conosco? A dádiva de Capua não se verificou de modo a cativar-nos para sempre. Tudo isso é verdade, confirmou o tribuno calmamente, mas eu odeio esse totalitarismo do império, que nos rouba a autonomia individual e nos anula a própria vontade. Contudo, precisamos refletir para nos adaptarmos às circunstâncias, obtemperou a esposa, de maneira a confortar o espírito abatido do companheiro.
Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente, disse Elvídio desabafando, é também a perspectiva da nossa separação por tempo indefinido. Longe do teu coração ponderado e carinhoso, sinto-me passível de esmorecimento ante o assédio das tentações de toda a espécie, que me dificultam as iniciativas necessárias. Além do mais, terei de partir em companhia de pessoas que me não são simpáticas, e cujas relações sociais detesto sem restrições. Alba Lucínia compreendeu as alusões indiretas do companheiro exacerbado e, tomando-lhe as mãos afetuosamente, exclamou com meiguice: Elvídio, muita vez quem odeia é que não soube amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. Como a concepção do dever fala mais alto nas tradições do nosso nome, acredito que partirá sem te deixares perder nos sentimentos inferiores. Sê calmo e justo, certo de que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas? Depois de uma pausa meditativa das ponderações da companheira, o tribuno atraiu ao coração, beijando-o agradecido: sim, querida, os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa ventura. Também sinto que o dote de Elvídia exige mais este sacrifício. 50 anos depois. Emanuel. Contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação de nossa vida. Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas, voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Debalde insulava-se no santuário do lar, nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido ao matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e, no torvelinho das alegrias domésticas, o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas, que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Entre as clarinadas do júbilo geral, surgiram as festas adrianinas e, com elas, a data auspiciosa dos esponsais da filha de Elvídio Lucius. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, a elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a ventura da neta de sua predileção, fora fértil em inventar os mais belos jogos de iluminação, no parque da residência de seus filhos. Por toda parte, aroma de flores maravilhosas, em todos os recantos cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabales, tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos, improvisados à guisa de aquários naturais, ostentavam plantas soberbas do Oriente, peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter, com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Cneio Lucius, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino, ao lado da outra neta enferma. No dia seguinte, enquanto Elvídia e Caio partiam para Capua sob uma chuva de flores e se bem estivessem no zênite as festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe ia saltar ao coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que alvitrara ao marido, considerando que a gratidão de ambos, ao imperador, não admitia tergiversações quanto à viagem à Grécia. Mas Elvídio Lucius lhe falara dos próprios temores, com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele, ao terminar as confidências amargurosas. Estaria certa, incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo império. Não deveria, igualmente, defender o esposo de todas as situações difíceis, determinadas pela política com as suas inquietações perversoras. 50 anos depois. Emanuel.
Nasceu-lhe, então, a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir, com humildade, a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho da sua estirpe, mas o desejo do bem, aliado à vibração da sinceridade pura, poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que, porventura, vivessem no coração daquela criatura fatal. Desde que percebera a indecisão de Elvídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para a sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos, com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho nato. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Elvídia deliberou procurar Cláudia Sabina, pela primeira vez, no seu palácio do Capitólio. Sua liteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez. A mulher de Elvídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlias Pinter após as saudações usuais, venho até aqui solicitar seus bons ofícios para nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora, terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úrbico, a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade, acontece que o imperador, com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Elvídio, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria, e, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. Oh, mas isso iria transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Elvídio não se alegrará de compartilhar com ele sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse, algum dia, de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. Alba Lucínia escutava, surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível, prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Elvídio Lucius não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando, desse 50 anos depois. Emanuel. Modo, que o seu coração de mulher venha conformar-se com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia, no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas, um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo, a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingira os 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhe as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal exclamou quase ríspida, para Patrícia que a escutava em silêncio, a senhora pede-me o inexequível. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo prestígio para o qual venho apelar, não consigo ladear semelhantes contingências. Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca.
Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentia o coração pulsar. Precipite e sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida, de olhos úmidos, nos quais transparecia dignidade da alma. O seu silêncio, murmurou Sabina arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Lucínia levantou-se de feices purpureadas, exclamando com dignidade: enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. E, sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira a esperava, cercada de servos atenciosos, enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio, ante a lição de 50 anos depois. Emanuel. Superioridade e desprezo recebida, esboçava um riso nervoso que explodiria logo após ensaraivada de impropérios contra as escravas. Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio, acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que o seu coração pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. Elvídio partiria com o seu amor e com a sua confiança, isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera e os protocolos de corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo, nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis. Recordou-se de que, na antevéspera, acompanhara Elvídia e Caio Fabrício Laventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do seu grande e infortunado amor. O coração materno experimentava, ainda, o calor do abraço afetuoso da filha, que lhe dissera ao ouvido, em voz quase imperceptível: no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe, resignada, semelhante notícia, lembrando, ao mesmo tempo, a generosidade com que Célia acolhera a aventura da irmã, que, sorridente, feliz, partia para as delícias de Capua, com seus votos fraternos de felicidade e de paz. Alba Lucínia meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los, dia a dia, sob o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demorando-se amargurada nos porquês do sofrimento e nos contrastes da sorte. Era, porém, imprescindível que buscasse modificar as suas disposições espirituais. Com efeito, daí a poucas horas Elvídio lhe recordava as obrigações protocolares e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se às escravas para as bizarrias expressões do penteado em voga. À tarde, observada à risca a tradição dos cortejos, as alegrias populares desbordavam no circo, entre ditérios e gargalhadas. A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Num palanque dourado, Hélio Adriano cercava-se dos patrícios e dos augustinos de maior nomeada, entre os quais as personagens aristocráticas desta narrativa. Em torno da tribuna de honra estavam as 50 anos depois. Emanuel. Vestais, formando um quadro magnífico, e as fileiras hierárquicas dos mais altos representantes de corte.
senadores de mantos purpurinos, chefes militares com as suas armaduras prateadas e brilhantes, dignitários imperiais, confundiam-se em linhas ordenadas simetricamente, sobre verdadeiro oceano de cabeças humanas, a plebe que dava expansão à sua alegria. Na tribuna imperial sucediam-se as libações, quando o soberano se dirigiu a Lólio Úrbico nestes termos: decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje, em atenção aos belos serviços com que a prefeitura dos pretorianos vem ilustrando os feitos do império. Aliás, divino, retrocou o prefeito com um sorriso, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio, cuja dedicação extrema aos serviços do Estado se vem tornando cada vez mais notória nos círculos administrativos. O velho censor agradeceu com um aceno a referência direta ao seu nome. Enquanto Adriano obtemperava, tive o cuidado de excluir da sentença todos os elementos reconhecidamente romanos, que figuravam entre os agitadores entregues à justiça. Mandei libertar a maioria no período das primeiras providências processuais, exilando definitivamente para as províncias os 13 elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, ou sejam, judeus, efésios e colossenses. Divino, vossas deliberações são sempre justas, exclamou o censor Fábio Cornélio, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nestório que, garantido por seu genro, trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. Aproveitando a pausa natural, o orgulhoso patrício acentuou: mas, a grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna do César. Ainda não havia terminado a frase quando todos os presentes alongaram o olhar para o centro da arena, onde, após os coleios exóticos dos dançarinos, iam iniciar-se as caçadas fabulosas. Atletas jovens começaram a lutar com tigres ferozes, apresentando-se igualmente elefantes e antílopes, cães selvagens e auroques de chifres pontiagudos. De quando em quando, um caçador caía ensanguentado, sob aplausos delirantes, seguindo-se todos os números da tarde ao som de hinos que exacerbavam o instinto sanguinário da multidão. Por vezes, os gritos de cristãos às feras e morte aos conspiradores, explodiam sinistramente da turba enfurecida. Ao fim da tarde, quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Célio e do Aventino, entre as quais se ostentava o circo famoso, os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros postes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grossas cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam, 50 anos depois, Emanuel, esqueléticos e quase reconhecíveis. Apenas Elvídio e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhes causava. Os condenados, com exceção de 7 mulheres que se trajavam de induzim, estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura, até os rins. Cada qual foi colocado a um poste diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som das harpas que se casavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter morigerado e tolerante de Adriano, que sempre fizera o possível por evitar os atritos religiosos, vendo-se, então, um espetáculo espantoso. Enquanto os gigantes africanos preparavam os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico doçoroso. Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Debalde, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabalhos e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos, na sua majestosa melancolia. Nestório e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares.
As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular mestria, abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam, imediatamente, em grossos filetes de sofrimento e morte, mas o cântico prosseguia como um arpejo angustiado, que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia misturavam-se, indistintamente, a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, libando-se nas atmosferas da terra, a caminho do paraíso, Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz. Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção, tiveste a sede, o tormento, mas, sob o fel, sob as dores. 50 anos depois. Emanuel. Redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos alegria de padecer e chorar. Pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui, o júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão aos extremos da saudade e do amargor, dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Outras estrofes elevaram-se ao céu como soluços de resignação e de esperança. Com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração, e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso, nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apupava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde, certo, estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera, mas, dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também, nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas, aplaudia, também ele, a matança de cristãos que, sem os 50 anos depois. Emanuel. Postes do suplício nem flechas envenenadas a lhes traspassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar, mover-se, porém, ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Nestório era a reencarnação do orgulhoso senador Públio Lentulus Cornélio, vide há 2000 anos. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher, caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve, como se fora uma criança. Lívia, vide há 2000 anos, notas de Emanuel. Em toda a arena vibraram radiações invisíveis, dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível, nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam dos postes de martírios despojos sangrentos, aos gritos de aplauso da turba ensandecida, Elvídio Lucius,
na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos molhados. Mas, no Palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Cneio Lucius e a neta observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao empalecer do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as oitavas rimadas do último hino, exclamando para o velhinho, suavemente: Avô, a esta hora Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? 50 anos depois. Emanuel. Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam, neste mundo, em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros, que nos amam já desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes, iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular. Fechando o pergaminho, leu todo o conteúdo, silenciosamente, cantando depois em voz quase imperceptível todos os versos do hino cristão e detendo-se, de modo particular, na última estrofe, relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. O venerando patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave em plume, abandonada e só, entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado, num ritmo assustador. De alma confrangida, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram, longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto, com mais atenção, os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a extasiasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô, que lhe acompanhava o êxtase, comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade e da vida. É verdade, suspirou Cneio Lucius num quase murmúrio. Vovô disse então com uma placidez divina lhe brilhar nos olhos, vi um bando de pombas alvas, no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Cneio Lucius angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno, devem ser as almas dos mártires, remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude, interrogando: vovô, já leste o Sermão da Montanha, em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada. Jesus preferiu que eu ficasse no mundo, sem o amor de Ciro. 50 anos depois. Emanuel. Sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia, para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Cneio Lucius sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando a sublime perseverança daquele sacrifício, mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada osculando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocara-se de beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito.
Então, os dois, fitando Tibre o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar. Segunda parte. E a morte de Cneio Lúcius. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos tinham deixado Roma. Naquele fim de primavera do ano 133, a vida das nossas personagens, na capital do império, corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida, devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, como pela atitude de Lólio Úrbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga e, todavia, o conquistador prosseguia, implacável, nos seus propósitos desvairados, mas suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Elvídio tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas, mas, antes da viagem do César, o tribuno Máximo Cunctator fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Alba Lucínia via-se quase só, na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais, tão extremosos, as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente, deixava-se ficar, horas a fio, a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença encantavam, mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. 50 anos depois. Emanuel. Um fato viera perturbar, ainda mais, a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos, na capital do império. Cneio Lúcius adoecera gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural, atento à idade. Debalde foram empregados elixires e cordiais, tisanas e panacéas. O venerável patrício dia a dia se mostrava mais debilitado. Entretanto, Cneio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços, antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às duas irmãs Publícia e Márcia, esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas, o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com os seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que, até lá, o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas, acerca da morte. Célia, apenas, com as suas visitas, lograva arrancá-lo, por algumas horas, dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela fronteira ao Tibre, e, quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito, com o poder orar num local tão belo, Cneio Lúcius costumava esclarecer: filha, outrora eu sentia necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à samaritana, ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expendidos a cada instante, nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo.
Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, Cneio Lucius viu que Márcia abria a porta do quarto, de mansinho, com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo, que regressava das Gálias. O patrício mandou-o entrar, com o seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou. 50 anos depois. Emanuel. Se, trêmulo, para abraçar o rapaz que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Mas, conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas Gálias, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus tratos, a pretexto de disciplina. Rogava ao pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Cneio Lucius ouviu com interesse e retrucou: tudo farei, na medida dos meus recursos, para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notava o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Cneio Lucius acrescentou: Silano, não desconheces o passado e, um dia, já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado, conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado, como vós. E não maldigo o destino. O ancião levantou-se, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos, diante de um cofre de madeira decorado de acanto, abrindo cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras: meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito, deves alimentar, no íntimo, qualquer mágoa, em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria ventura. E, como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa: quando Márcia te beijou pela primeira vez, nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Diz-me o coração que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência, de cujos erros peço o perdão do céu, com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tens amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente, viverás em 50 anos depois. Emanuel. Roma doravante, e é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda, pois, contigo. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente: guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa, sobre fatos interessantes da província ou da corte. Nessa mesma noite, o venerável patrício recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo.
O censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido era feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar, com cuidado, as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. No lar de Elvídio Lucius, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais, em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que, de modo algum, se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Certo dia, à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu, quase desvairadamente, nestes termos: perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enseguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava. 50 anos depois. Emanuel. Amo-a profunda e loucamente. De há muito, e bem jovem, tudo tenho feito para esquecê-la, em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos, mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão, que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio, agora, na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda às minhas súplicas. Conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a, sua imagem me persegue por toda parte, como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Elvídio Lucius não poderia ser, nunca, o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e ao amor. Quebremos o arganel das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata, Alba Lucínia calava-se, sem atinar com as respostas precisas, na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que, qual sombra, se detinha no corredor, à escuta das palavras do prefeito, proferidas em voz alta e imprudente. Acercando-se do local, ouviu, também ela, as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir, distintamente, quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que o seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos, mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse, a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Atéria, que fazes aqui? Perguntou bondosamente. Vim trazer as flores da patroa, respondeu fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. A cúmplice de Cláudia, Sabina, frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade, que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. Está bem.
Dá-me as flores que eu mesma as entregarei a mamãe. A Téria retirou-se imediatamente, para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolhia-se ao quarto, de coração opresso, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma intranquila. O silêncio da mãe a impressionara profundamente. Seria possível que ela amasse aquele homem? Teriam surgido divergências íntimas, tão profundas, entre seus pais, para que uma hecatombe sentimental viesse. 50 anos depois. Emanuel. Desabar naquela casa sempre bafejada de afeições tão puras. Não ouvir a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria crível que as paixões do mundo houvessem dominado a genitora, tão digna e tão sincera, na ausência de seu pai. As mais dolorosas conjecturas lhe povoavam a mente superexcitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer as suas dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas, mesmo assim, raciocinava no seu foro cristão que, se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais santificado amor, com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Elvídio, sem que a filha chegasse a ouvir-lhe as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia: Senhor, tenho tolerado sempre os vossos insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e meu esposo, mas a paciência também tem os seus limites.